Gente, boa noite. Vamos, enfim, conversar sobre o refluxo gastroesofágico patológico ou doença do refluxo gastroesofágico, tá bom? Qual que é a incidência da doença do refluxo gastroesofágico? O refluxo patológico é somente de 5 a 8%, mais ou menos, das crianças que têm refluxo. Na verdade, alguns dizem que 70 ou 80% das crianças têm refluxo, né, fisiológico e patológico, mas na verdade todos têm. Todas as crianças têm e os adultos também. Você, mãe, você também tem, tá? Eu também tenho. Só que a gente não percebe. Até 2 horas após a alimentação a gente tem um refluxo muito pequeno, tá? Só até aqui o final do esôfago, né, o terço distal, tá? Chegando aqui no estômago, é numa região ali do esôfago que tem uma proteção, né, que tem a produção de bicarbonato e que protege as células, então assim, ele passa assintomático. Mas todo mundo tem um pouquinho de refluxo, tá? Criança, quando nasce até o 2º ano de vida, raramente você vai ter uma criança que não tem uma golfada de vez em quando, ou tem o mesmo vômito de vez em quando, tá? Então, refluxo fisiológico, praticamente toda criança tem. 5% dessas crianças vão ter o refluxo patológico, tá? Fisiológico, praticamente todas têm, agora patológico são 5%. Então, cada 100 crianças, 80 têm o refluxo que é visível e tal, outras têm muito pequeno, você nem percebe, mas dessas 80, 5 vão ter o refluxo patológico. O que é o refluxo patológico? Que a gente viu no outro vídeo lá. O fisiológico é aquele que a criança tem, golfa ou vomita, mas isso não traz nenhuma repercussão nem no peso, a criança continua ganhando peso, não tem repercussão respiratória, nem baixa, né, pneumonia, broncoespasmo, né, o bebechador e tal, nem otorrinolaringológica, né, infecção de ouvido, infecções agudas aqui, não tem aquela irritabilidade da criança que tem a esofagite, né, pela volta do ácido ao esôfago. A criança que golfa de vez em quando, vomita de vez em quando, mas está beleza, não tem problema nenhum, tá? Agora, o patológico é 5%. Então, assim, a cada 100 crianças, 5 crianças vão ter. E aí você já começa a imaginar que tem muita criança recebendo remédios sem necessidade, porque o refluxo fisiológico não precisa ser medicado, ele não traz problema para a criança, não tem por que medicar, não tem por que dar remédio para vômito, tá? Mesmo que esse vômito seja a cada mamada, ou a golfada seja a cada mamada, se isso não está trazendo problema de verdade para a criança está ganhando peso, não tem por que medicar, tá? Você só medica a criança que tem refluxo patológico. Então, qual que é a incidência? 5% das crianças. Tá? Muita criança está sendo tratada como refluxo patológico e não tem refluxo patológico. Que idade? Bom, como eu falei, criança, a maioria tem desde que nasce, os primeiros meses ali e tal. E não tem nenhum problema, né? Agora, se desde o início você percebe que a criança está tendo dificuldade para ganhar peso, está tendo chiado, embaixador, infecção de ouvido, você tem que investigar se não tem um refluxo patológico, tá? Ou então a criança que após os 6 meses de idade continua vomitando, continua tendo quadros frequentes, aí você tem que investigar também, né? Como que você investiga? Pela história clínica, né? Você diferenciando aí o fisiológico do patológico. Então, criança que vomita com frequência e que tem irritabilidade, chora demais por causa da volta do líquido ácido, né, do conteúdo do estômago. 80% dos refluxos são ácidos, nem todos são ácidos, tá? Tem refluxo do estômago que é alcalino, não é ácido, mas isso é uma outra história. Bom, mas assim, criança que chora demais, criança muito irritada,
criança que não está ganhando peso, criança que tosse, uma tosse crônica, principalmente quando está dormindo, quando deita, tem a volta do leite, tem pequenas aspirações, tem uma estimulação da árvore respiratória, né, bronca. A criança que tem as infecções, né, pneumonia de repetição, ou broncoespasmo de repetição, ou então infecção de ouvido. Embora alguns autores digam que não há uma correlação muito exata entre sintoma otorrinolaringológico com refluxo, na prática e de acordo com a maioria dos autores, tem sim, né? Aumenta o risco de infecção de ouvido, em crianças maiores de sinusite, acima de 1 ano de idade, enfim, criança que tem sintoma associado ao refluxo. E muitas vezes a criança não tem nem o vômito, tá? Existe o refluxo que é chamado de refluxo oculto, né? Por quê? Porque o refluxo ele pode voltar, sair pelo nariz, pela boca, vômito, né? Como pode voltar até o terço proximal aqui, de cima, do esôfago, o terço médio ou terço distal, ok? Então assim, se ele chegar até o terço médio ou até o terço proximal, mas não chegar até a boca, não chegar até o nariz, às vezes a criança não vomita, só que o líquido, o conteúdo gástrico ácido, está voltando e está lesando o esôfago, né? Então tem que ficar de olho em tudo isso, porque apesar esse refluxo que a criança não perde tanto o leite, a criança não tem tanta perda de peso ou dificuldade para ganhar o peso, mas vai ter uma irritabilidade. Às vezes a criança chora, está irritada e não melhora, mas o pediatra pergunta: está vomitando muito? Não, não está vomitando. Está golfando muito? Não, não está golfando muito. E acaba deixando o diagnóstico de refluxo patológico de lado, né? Criança muito irritada, sem nenhum outro diagnóstico, você tem que investigar depois de... Você pode até fazer uma prova terapêutica antes, né? Entrar com um antiácido, você não, é um pediatra. Tratar aí uma semana para ver como que é a resposta e tal, mas se continuar, tem que fazer a investigação, tá?